Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sinais de alerta para dificuldades de aprendizagem em crianças acima de 3 anos de idade, que são aquelas crianças que já vão para a escola, que já têm convívio com outras crianças, com os pares da sua idade, e que os pais e os professores começam a perceber alguns sinais nessas crianças de desenvolvimento ou com um pouquinho de atraso ou que não estão acontecendo. É muito importante sempre aquilo que eu já falei em outros vídeos, quem me segue, que a gente observe se isso está acontecendo somente em um local ou está acontecendo em mais ambientes. Por quê? Porque às vezes são demandas do ambiente. O que quer dizer? Às vezes, por exemplo, em casa, os pais não permitem que as crianças interajam, que elas explorem o ambiente, ou essas crianças são muito super protegidas, né? E aí ela não desenvolve. Quando ela chega na escola, o professor começa a estimular e percebe que ela não desenvolveu determinadas aprendizagens porque não teve experiência. Começa a dar essa experiência para ela, ela melhora. Porém, para que ela chegue e alcance as crianças da sua faixa etária, vai demorar um pouco mais e é lógico, teremos sim muito mais dificuldade. Então, um dos aspectos que a gente vai sempre chamar a atenção são os aspectos sociais. Que é o quê? Essa criança, ela interage socialmente, quando ela chega, ela percebe que tem que cumprimentar as pessoas, ela vai até o seu professor, até a avó, a tia, a madrinha, os coleguinhas, ela faz essa interação social, ela entende como se comportar nos ambientes, né? Claro, aqui aparece sempre, começa lá aos 2 anos e se estende mais por aqui, a birra, a manha, ela está fazendo isso. E como é que a gente, nós os adultos, né, damos a atenção a ela? Como é que a gente faz para resolver esses comportamentos? Se essa criança percebe que ela tem ganho com isso, o que é ter ganho? Bom, eu me comportei mal, né, socialmente, eu fui lá no supermercado, eu gritei, eu berrei, eu me joguei no chão, e a minha mãe, o meu pai, ou quem quer que esteja comigo, me deu o que eu queria. Então, eu ganhei alguma coisa com esse comportamento. Na outra vez, eu multiplico esse comportamento. Eu tenho uma crise muito maior que faz com que as pessoas foquem a atenção em mim e façam aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Se essa criança entende as regras sociais, como é que eu me comporto nos ambientes, se eu entendo os limites que meus pais me deram, horário de alimentar-me, horário de tomar banho, como que eu devo seguir as regras da minha casa, né? A disciplina empregada pelos meus pais, ou na escola, que eu devo dividir com os meus colegas, que eu tenho que esperar a minha vez, que eu tenho que ter a minha independência, a minha autonomia e buscar as minhas coisas. Eu obedeço o que os meus professores e os meus pais dizem, quando os pais dizem espere, pegue, vai buscar ou não, né? Como é que é isso? Pode ser que como é que é esse não obedecer? Esse não obedecer é resistir à regra ou esse não obedecer é ficar alheio ao que está acontecendo? Porque isso também é uma dificuldade de contato social. Eu simplesmente faço de conta que não existe ninguém aí. Isso também é um sinal de alerta para alguma dificuldade posterior que possa vir aí. Então é importante que a gente veja? Sim, é importante que esteja atento. Se eu compartilho interesse, a criança compartilha interesse com as outras crianças, nos brincadeiras, no parquinho, o que é esse compartilhar interesse? Não é só ir lá brincar com as outras crianças, também isso. Brincar sim com os coleguinhas, trocar os brinquedos, mas também brigar pelos brinquedos. Sim, essa é uma fase de disputa por brinquedos. Eu querer o que o outro quer significa que eu estou presente nesse ambiente, que esse ambiente me chamou a atenção, que esse ambiente me despertou interesse. Então, brigar também, claro que nós vamos ter que corrigir isso e trabalhar com isso. Mas o brigar e o disputar também faz parte desse interesse que eu tenho pelo ambiente. Eu compartilhei com meu colega esse interesse, ou seja,
ele quer o balanço e eu também quero. Então, como é que fica isso? Como é que nós vamos resolver esse problema? Isso é conduta social, né? Se essa criança ela entende as atividades lúdicas, que é o brincar de roda, quando eu troco de par, quando eu imito o comportamento do outro, e quando eu, por exemplo, o meu professor está contando uma história e está usando o ambiente nessa história, subir, descer, esconder-se, fazer um circuito motor, se essa criança participa esperando os outros colegas, se ele dá a mão, se ele não dá a mão, se ele bate palma junto, isso tudo é importante, tá? Se ele busca o outro quando necessidade, se ele vai buscar o professor quando ele cai, quando ele chora, quando ele está com fome, o que ele faz nesse ambiente? Ele entende isso? Como que ele faz, né? Se ele entende e se ele solicita a presença de pessoas conhecidas, se ele diz querer ir na casa da vovó, da madrinha, da tia, querer ir para a escola quando a mãe diz que hoje não tem escola. Então isso é social, é uma conduta social. Essa conduta ela tem que estar presente, ela tem que aparecer nessa fase do desenvolvimento. Se não aparece, como que a gente vai fazer? Vamos investigar o que tem de errado aí. Aos 3 anos também, a partir dos 3, a criança já tem um autocuidado, né? Que é cuidar de si mesmo, já bem estabelecido, ela já consegue se alimentar sozinha, ela já não usa mais fralda, raras as crianças, umas ou outra que usa ainda fralda, mas ela já entende que tem que controlar o esfíncter. Claro que às vezes escapa, mas ela já entende. Sabe que precisa fazer a higiene pessoal, ela até gosta, né? E pede para escovar o dente, quer pentear o cabelinho, quer colocar lacinho, os meninos, né? Quer passar gel. E essas coisas todas da cultura, do social, do que a gente socialmente mostra para ela que é importante. Limpar a boca, tomar o banho, entende como cuidar da organização do ambiente, que quando tira os brinquedos deve guardar. Então, assim, não tenha pena e deixe o seu filho guardar aquilo que ele tira. Desde pequenininho já ensine isso para ele. Ensine que se ele tirar muitos brinquedos, terá muitos brinquedos para guardar, que ele pode ir tirando, guardando e brincando, né, com aquilo que tem ali. Ele consegue, por exemplo, na escola, seguir a sequência e a rotina estabelecida pelo professor. Ele já entende isso, a criança já entende. Se ela não entende, a gente também vai ter que perceber por que ela não está fazendo. E isso tudo dá a ela essa capacidade de ter uma certa independência e uma certa autonomia, né? Porque, por exemplo, em casa, se ela está com fome, ela vai lá no armário e vai buscar o que ela quer, ela vai pegar uma fruta. Se ela quer água, ela vai buscar água. Então, isso já dá uma independência e uma autonomia. Na escola também, quando ela termina, ela vai pedir ao professor que lhe dê mais alimento, ou vai pedir a água, e assim por diante, né? Ou vai pedir para ir no banheiro. Então, isso tudo faz parte do autocuidado. Quando a gente falar em linguagem e comunicação, aqui o vocabulário já está vasto, né? A criança já fala, ela tem muitas palavras no seu vocabulário, ela tem a intenção comunicativa, ela emprega adequadamente essas palavras, ela sabe, através da fala, pedir, oferecer, questionar, rejeitar, né? Ela já consegue usar essa fala para comunicar e ela usa isso de maneira apropriada, já correta, ela já forma frases, né? Ela já consegue prestar atenção numa história, ela já te conta fatos do dia a dia, ela relata pequenas histórias, ela presta atenção, ela compreende essas histórias, ela entende se você troca o contexto da história, ela vai te cobrar e vai dizer que não é assim. Ela já diz o nome dela, o nome do pai dela, da mãe dela, ela diz o nome da professora, tá? Ela responde as perguntas, ela faz perguntas, chama atenção para si, dizendo o que quer, chama as pessoas pelo nome, né? Expressa intenções de ir e vir, de querer, de não querer, demonstra recusa. Então, isso tudo faz parte da comunicação. Aqui já começa, ela começa a apresentar, por exemplo, a curiosidade por letras, por números, né? Caneta, lápis, ela quer usar o lápis, a caneta, ela quer pintar, ela quer desenhar, o material escolar chama a atenção dela, né? Ela já quer, ela brinca de massinha, ela reconhece rótulos, embalagens, chama atenção
dela, ela sabe procurar os filmes dela no celular, no computador, na televisão. Então, essa criança, ela já se comunica com uma certa independência. Se aqui a fala não apareceu, se ela está atrasada, é importante que a gente observe e vá procurar uma fonoaudióloga. Eu digo que o fonoaudiólogo é um especialista nesta área. Claro que a gente deve procurar sim um otorrino depois, mas passe primeiro por elas, porque elas te darão o caminho certo para você seguir se alguma coisa nessa área de fala, de comunicação, vem prejudicada neste momento. Mas esse é um momento que a criança está muito perspicaz e ela já está bastante ativa aí na sua comunicação. Depois vamos falar nos aspectos de aprendizagem de cognição. Então a criança aqui é muito curiosa. Tudo ela quer saber de onde veio, para que serve, como que faz. Os pais queixam que elas quebram os brinquedos, elas desmontam, porque elas querem saber como as coisas são feitas, de onde veio, aonde comprou, como que comprou. Se o coleguinha tem, ele desiste do dele, que é o do colega, né? Aqui o foco de atenção já aumentou, a criança já consegue sentar a uma mesinha e começar a realizar atividades de desenhar, de pintar, de recortar, né? Ela já consegue estabelecer e organizar o pensamento, ela já percebe uma sequência, ela já sabe usar os materiais adequadamente, os objetos adequadamente, brinca criativamente, tá? Ela já consegue elaborar um pouquinho mais do pensamento, ainda tem aquele pensamento, né? Da fantasia, de que o lobo mal existe, né? De que o velho do saco pode vir e levar ela embora, isso ainda existe, mas ela já começa a questionar toda essa fantasia, né? E tem curiosidade, ela vai investigar se aquilo que a mãe está dizendo é realmente verdade ou não. Ela também começa a ter esse brincar criativo. Ela começa a representar personagem, então ela é a mamãe, ela é o papai, ele é o filhinho, ela dá comidinha pro bebê, ela põe o bebezinho na cama, ela faz a pista de carrinhos, ela brinca ali na pista dos carrinhos, ela usa os brinquedos também de forma criativa, um lápis vira um avião, né? Um objeto, por exemplo, um carrinho, ele vai virar um carro de corrida, ela vai generalizar, ela começa a usar objetos e dar a esse objeto uma outra função. Ela já imagina, já usa a sua imaginação. Então ela pega um palitinho e diz que é um bonequinho, pega dois palitinhos e esses bonequinhos vão conversar entre eles, tá bom? E aí vem toda aquela parte de dançar, de usar o corpo para se expressar criativamente, né? Aí ela já começa a estabelecer um pouco de ritmo, de organização, e a imitação aqui tá explodindo. Ela imita muito o comportamento do adulto, ela imita muito o comportamento das outras crianças. Os professores queixam que quando um faz, todos os outros vão atrás, isso é bem verdade. Eles começam a perceber as condutas sociais, ou seja, quer passar batom como a mãe faz, quer usar boné como o papai faz, né? Mesmo, não quer dizer menino ou menina, eles querem imitar, não interessa, né? Eles vão imitar os personagens da TV, então tudo isso começa aqui nessa explosão do terceiro ano. E aí a motricidade aqui também já está bem desenvolvida. A criança já sobe, ela desce, ela escala, ela sobe no escorregador, ela desce no escorregador, ela brinca no gira-gira, ela já começou a andar de motoquinha, de triciclo, ela já está pedalando, ela chuta, ela agarra, ela pega, aí ela começa o desenvolvimento dos pequenos músculos já, ela vai colocar pequenos objetos, conseguir guardar esses pequenos objetos, começa a fazer os alinhavos, tenta abotoar a própria roupa, calçar o próprio calçado, amarrar o seu sapatinho. Ela já começa essas tentativas, essas experiências motoras. Ela já desenha, né? Já usa o lápis, já desenha, começa a usar a tesourinha para tentar recortar. Ela começa também a usar o pincel e saber como colocar tinta, dosando a quantidade de tinta. Então, o autocontrole, a autorregulação motora aqui aparece já, ela já consegue isso. E vocês vão observar que a gente deixou de ter o bebezinho, a gente agora tem uma criança, né?
E essa criança agora, daqui para frente, ela vai explorar esse mundo. Porém, todas essas dicas que eu falei para vocês até agora, ela tem que aparecer até os 3 anos. Se não apareceu, você tem sim que procurar um especialista, porque é importante. E observe o ambiente, o quanto esse ambiente está ou não estimulando. Aqui também, nessa faixa etária, a gente percebe as crianças que estão acima da média, que são aquelas crianças precoces, né? Que ela já está um pouco mais além daquilo do esperado para essa idade. Para essa criança também a gente tem que olhar com muita atenção, porque aí a gente vai ter que adaptar de acordo com o desenvolvimento dela. Não querer fazer atividades abaixo daquilo que ela já está fazendo, e sim desenvolver a partir da onde ela se encontra. Então, esses aspectos que eu falei aqui para vocês, você que é pai, mãe, professor, precisa observar no seu aluno, na sua criança, aos 3 anos. Não estão acontecendo, vamos ficar atentos e vamos juntos, de mão dadas com outros especialistas, buscar o que nós podemos fazer para evoluir com a aprendizagem dos nossos alunos. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.